Boa tarde, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, saudades. Hoje nós vamos estar dando início à apostila do segundo bimestre, tá? É módulo 5 sobre divisibilidade, lá na página 3. Então, a paridade de um número natural. Então, suas experiências, olha só. Aqui nós temos 10 unidades de bala. A vovó, né, Maria Inês, recebeu em sua casa seus 2 netos. Ela pegou um pacote de bala e disse: eles dividem entre si, com a condição de que ficassem com a mesma quantidade de balas. Como os netinhos são pequenos, orientou-os para que se separassem os doces em montinhos de 2 unidades. Olha só como ficou. Ela recebeu 10. Primeiro, suponha que o pacote de bala tenha 10 unidades. Então, ó, ela separou de 2 em 2, certo? Olha só. De 2 em 2, tá? Preenchendo o esquema a seguir, represente a quantidade de balas que cada neto recebeu. A quantidade de balas a ser dividida era 10. O neto 1 recebeu 5 e o neto 2 recebeu 5 também. Qual a quantidade que sobrou? Não sobrou nada, né? Porque 10 dividido por 2 vai dar 5 e o resto é 0. Sobrou alguma bala ou eles conseguiram reparti-las igualmente? Então, nós vamos responder: não sobrou balas, certo? Agora aqui. Agora, suponha que ela dê, que no pacote tenha 11 unidades. Então, nós vamos fazer montinhos de 2 em 2. Vai dar 5 montinhos de 2 em 2 e vai sobrar uma bala. Aí ele pergunta, ó, preencha o esquema a seguir. Olha só como vai ficar. Quantidade a ser dividida é 11. Repartir para 2 vai ficar 5 para o primeiro neto e 5 para o segundo. E vai sobrar quanto? Uma bala. Então, sobrou alguma quantidade, alguma bala, ou eles conseguiram reparti-las igualmente? Sobrou uma bala, certo? Tudo bem? Exploração e descoberta, números pares e números ímpares. Bom, nós vimos ali que quando não sobra bala é par, e quando sobra é ímpar. Então, ó, os números pares são definidos pelos números múltiplos de... Quem são os múltiplos de 2? 2 vezes 0 são os resultados da tabuada do 2. Por exemplo, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 6, 8, 10. Está indo de 2 em 2. Então, ó, quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim vai para o infinito, né? Ou seja, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares, tá bom? Já definimos anteriormente, né? Pares, unidades que podem ser agrupadas de 2 em 2. Ímpares, unidade que, quando agrupadas de 2 em 2, sempre sobra uma, certo? Bom, aí já sabemos que os números naturais são formados pelos números que utilizamos para fazer contagens. Eles formam o primeiro conjunto utilizado pelo ser humano para enumerar objetos. O 1, o 7, o 29, o 30, o 40, o 80, o 1000, o 2000, 1 trilhão. Todos os números são naturais. Então, a gente pode... Eles são infinito, o conjunto dos números naturais, certo? E sempre vai começar no zero. Então, ó, o conjunto dos números naturais inicia-se com o número 0 e não possui o último termo. Como ele é representado? Pelo N, assim, de naturais, coloco entre chaves e coloco quem que é os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ele vai para o infinito positivo, então a gente coloca a reticência, tá bom? Então, esse é o conjunto dos naturais. Se multiplicarmos todos os números naturais por 2, temos o conjunto dos números pares. Os números naturais que não são pares são denominados ímpares. Vamos organizar os algarismos em conjunto, separando-os de 2 em 2 unidades. Observe, olha só. O 0, vamos supor que nós vamos repartir o 0 para mim e para você. Nada, repartido para mim e para você, nada. Para cada um e não sobrou nada. Agora eu tenho 1, reparto para mim e para você. Não tem como, porque eu não posso dividir no meio, tá? Tem que ser alguma coisa inteira. Então, sobrou o resto 0. Eu tenho 2 agora. Reparto para mim e para você.
fica 1 cada um e não sobra resto. Eu tenho 3, dou 1 para você, 1 para mim e sobra 1. 4, reparto para mim e para você, fica 2 para você, 2 para mim, não sobra resto. 5, 2 para você, 2 para mim, sobra resto 1. 6, 3 para você, 3 para mim, não sobra resto. 7, 3 para você, 3 para mim, sobra 1. Depois, 8, 4 para você, 4 para mim, não sobra resto. 9, 4 para você, 4 para mim, não sobra resto 1. Os pares são os verdes, que não sobraram resto. 0, 2, 4, 6 e o 8. E os ímpares são os vermelhos, que sobraram o resto. 1, 3, 5, 7, 9. Portanto, observamos que os números 0, 2, 4, 6, 8 são separados de 2 em 2 unidades, não apresentam sobra nenhuma. Por isso, denominamos de pares. Já os números 1, 3, 5, 7, 9, quando separados de 2 em 2 unidades, representa a sobra de uma unidade. Por isso, são chamados de ímpares. Certo? Bom, agora, a partir da definição e dos exemplos, vejamos como classificar os números 13, 20, 31 e 44 em números ímpares ou pares, ou seja, quais deles podemos dividir em duas partes iguais sem sobrar nenhuma unidade, e quais deles podemos separar em duas unidades iguais e terá a sobra de 1. É muito simples, né, gente? É só a gente verificar. Se a unidade for par, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, vai ser um número par, não vai sobrar resto. Se a unidade terminar em um número ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9, ao dividir de 2 em 2 vai sobrar resto 1, então vai ser ímpar. Então, olha só, o 20 vai ficar 10 para você, 10 para mim, não vai sobrar resto, certo? Então, é par. O 13 vai ficar 6 para você, 6 para mim e vai sobrar resto 1. Então, o 13 é ímpar. Porque também 2 vezes 6 dá 12, mais 1, 13. 44 fica 2 para você, 2 para mim, certo? E não sobra resto, então 2 vezes 2, 44. O 15, o 31, vai ficar 15 para você, 15 para mim, e vai sobrar resto 1. Então, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Então, ó, o 20 e o 44 são pares, o 13 e o 31 são ímpares, tudo bem? Então, pessoal, podemos perceber que os números que são pares, como o 20 e o 44, quando separados de 2 em 2, não tem sobra de unidade. Em linguagem matemática, podemos representar da seguinte forma: 2 vezes o n. Independente de quem seja o n aqui, vai dar par. Por exemplo, ó, 2 vezes 15, 30, dá par. Vamos supor que o 30 agora seja 2. 2 vezes 2, 4. Se o n for 5, 2 vezes 5, 10. Então, sempre 2n vai ser um número par. Grife isso daí, tá? Quem é esse n, pessoal? É qualquer número que eu pensar e substituir aqui, ele vai ser um número par. 2 vezes 5, 10. E 5 é ímpar, mas quando eu faço 2 vezes 5, dá 10, então é par. Pense em um número aí. Multiplica por 2. Ah, deu par. Se eu pensar, por exemplo, no 11, 2 vezes 11, 22. 22 é par, certo? Agora, os números ímpares, 13 e 31. Os números ímpares são 13 e 31, pois quando separados em dois grupos, a sobra de uma unidade. Em linguagem matemática, podemos representar da seguinte forma: 2 vezes o n mais 1. Lembra que eu disse para vocês que na multiplicação agora, a gente vai usar o pontinho, porque vocês ficaram mocinho? Então, aqui é 2 vezes n mais 1. Observe que sempre, ó os dois ímpares aqui, ó. Se o n, 2 vezes n mais 1, que no caso aqui era 6, o n, né? 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Então, quando ele for ímpar, vai ser 2 vezes o n mais 1. Então, ó, quem é o n? O número que eu pensar, o que for sugerido. Por exemplo, se o n for 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, 2 vezes n mais 1 representa todos os números ímpares. Grifa aí, tá bom? Assim, os números pares podem ser escritos na forma de múltiplos de 2,
ou seja, 2n. Os números naturais ímpares podem ser escritos da forma 2n mais 1. Então, para representar todos os pares, a gente fala 2n. E para representar todos os ímpares, 2n mais 1. O conjunto dos números naturais é a união dos conjuntos dos números pares com os números ímpares. Os números pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10. Os números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Isso vai para o infinito, tanto os pares como os ímpares. Quando a gente une os dois, os pares mais os ímpares, esse símbolo aqui, ó, de U, representa a união dos números pares com os números ímpares. Quando a gente une os dois, nós encontramos quem? Os números naturais. Então, ó, os pares são esses daqui: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim vai. União com os ímpares, que é quem? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim vai, infinito. Juntamos os dois, vai ficar como? O conjunto dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E isso vai para o infinito positivo, tá bom? Nenhum número é par e ímpar simultaneamente. O número sempre será par ou será ímpar. Bom, então quando o número é par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando que o número é ímpar? Quando ele terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Tudo bem, pessoal? Paridade entre dois números naturais. Procurando o significado de paridade, encontramos muitas definições, entre elas: qualidade ou característica do que é par, igualdade; semelhança, parecença, similaridade; propriedade de um número ser par ou ímpar, paridade. Paridade. Já vimos então que o número natural pode ser par ou ímpar e que, para classificar qualquer número natural em par ou ímpar, basta verificarmos qual algarismo ele termina, né? Para determinar a paridade de um número natural, devemos classificá-los em par ou ímpar. Então, ó, o número natural é par, tem paridade par. O número natural é ímpar, tem paridade ímpar. O número natural tem a mesma paridade se ambos forem pares ou ambos forem ímpares. E dois números naturais têm paridades opostas ou distintas se um for par e o outro for ímpar. Exemplo, ó. Olha aqui esses dois números. Terminou em 9, é ímpar. Terminou em 1, é ímpar. Então, paridade ímpar, paridade ímpar. Então, mesma paridade. 16 e 22. Terminou em 6, é par. Terminou em 2, é par. Então, os dois são pares, mesma paridade. Agora, 165 e 998. Terminou em 5, é ímpar. Terminou em par, em 8 é par. Paridades distintas, ok? Ampliação dos saberes, paridades das operações. Através do conceito de paridade, podemos observar algumas características chamadas de propriedades. Propriedade 1, paridade da soma. Dois números da mesma paridade resultam em soma par. Dois números de paridades opostas resultam em paridade ímpar. Então, por exemplo, par com par vai dar par. Ímpar com ímpar vai dar par. Então, se forem iguais, vai dar par. Se forem diferentes, par com ímpar, ímpar com par, vai dar ímpar. Então, fácil. Se for duas paridades iguais, par com par ou ímpar com ímpar vai dar par. Par com ímpar ou ímpar com par, paridade diferente, vai dar ímpar, certo? Paridade do produto, quando for vezes. Par vezes par, vai dar par. Par vezes ímpar, vai dar par. Ímpar vezes par, vai dar par. Quando que ele vai dar ímpar? Só quando for ímpar vezes ímpar. Todos os demais vão dar par. Par vezes par dá par. Par vezes ímpar ou ímpar vezes par dá par. Ímpar vezes ímpar vai dar ímpar, ok? Tudo bem? Demonstre seus conhecimentos. Então, olha só. Demonstre seus conhecimentos. Primeiro, determine a paridade em cada caso e expresse-a por meio de um fluxograma. Como vai ficar então, ó?
Os números são 1876, 567 e 981. Olha como vai ficar então. O meio de um fluxograma nós vimos na apostila do bimestre passado, né? É uma forma de nós escrevermos as operações, ou o que vai ser feito, né? Então, por exemplo, ó, nós tínhamos 1876. Vocês podem fazer também descendo aqui, tá? Se eu repartir para mim e para você, vai ficar 300 dividido por 2, 1876 dividido por 2, vai dar 938 para você e para mim, ou seja, 2 parcelas de 938. Vai sobrar resto? Não. Então, vai ficar 2 vezes 900. Quem é o 1876? 2 vezes 938. Logo, ele é um número par, certo? E o B? 567. Dividimos em 2 partes, vai dar 283 para cada um. Só que vai sobrar resto 1. Então, como que vai dar aqui, ó? 2 vezes 800, 2 vezes 281, mais o 1. Logo, o número é C, 981. Vamos dividir por 2, vai dar 490. 2 de 490. Só que sobra resto 1. Então, como vai ficar? 2 vezes 490 mais 1. Quando é o mais 1, é um número ímpar, certo? A gente já sabia também, terminou em 1, a gente sabe que é ímpar, né? E aqui nós escrevemos em forma de fluxograma. 2. Verifique se os números a seguir têm a mesma paridade ou paridades opostas. Ó, 45 e 93. 45 é o quê? Como terminou em 5, então ele é ímpar. 93 é o quê? Terminou em 3, então é ímpar. Ímpar e ímpar, mesma paridade, certo? 98 e 41. 98 terminou em 8 é par. 41 terminou em 1 é ímpar. Par e ímpar, né? Paridade par, aqui paridade ímpar. Então, as paridades são opostas, porque uma é par e outra é ímpar. C, 850 e 1098. Olha só, aqui terminou no 0, então é par. Terminou em 8, então é par. Paridade par, paridade par. Então, elas têm a mesma paridade. Tudo bem? Dona Maria é proprietária de uma bicicletaria. Ela é responsável pela montagem e venda delas. No final do ano, percebeu sobras de 2 lotes de pneus, um com 13 e o outro com 23 unidades. Ela gostaria de reaproveitá-los para as próximas montagens. Sem fazer conta, você saberia responder se seria possível montar bicicletas com essas quantidades de pneus? Nós vamos ter assim, ó. 23 mais 13 dá 36, certo? 36, 23 é ímpar, 13 é ímpar. A soma deu 36. Aí 36 tem a mesma paridade, né? Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, a gente pode... Ó, ímpar com ímpar vai dar par. Aí 36 dividido por 2 dá 18, certo? Então, Dona Maria conseguirá montar um total de 18 bicicletas, ok? Certo? Tudo bem? Fica então aí, pessoal, a tarefa 15 para vocês, tá? Beijo no coração, certo? Qualquer dúvida, à tua disposição. Bye, bye. Tchau, tchau.